Olá, nós somos alunos da Faculdade de Medicina de Campos, do componente curricular de Anatomia Cirúrgica. Somos o grupo 4, constituído por Maria Luísa, Adilson, Bruno, Iago, Luísa, Maria Alice, Lucimar, Lívia e Júlia. Nesse seminário, abordaremos sobre pedículos vasculares para acessos superficiais e profundos. Os vasos abordados serão carótida e jugular, subclávia, axilar, basílica e cefálica, radial e ulnar, femoral, poplítea e safenas. Bom, iniciaremos nosso assunto falando sobre acessos venosos. Esses podem ser profundos ou superficiais, como a Maria Alice vai falar mais à frente. Quando falamos sobre acessos profundos, é necessário definir o que é, indicações, contraindicações, locais preferenciais, catéteres usados, materiais necessários e, claro, a preparação do paciente e do profissional e do paciente. Essas definições, na realidade, devem ser feitas em quase todos os procedimentos da medicina, se não todos. O acesso venoso central consiste no posicionamento de um dispositivo apropriado de acesso vascular, cuja extremidade atinge a veia cava superior ou a veia cava inferior, independente do local de inserção. As indicações são um acesso mais seguro à circulação sistêmica, permitem a administração de medicamentos que podem lesar tecidos em caso de acesso superficial, como soluções hipertônicas de bicarbonato de sódio e cálcio, as quais podem até mesmo corroer tecido subcutâneo, e, além disso, também medicações vasopressoras. Servem como local alternativo de coleta de amostras de sangue, assim como também servem como acesso venoso em pacientes com veias periféricas ruins. Podem ser uma terapia substitutiva renal em urgência, em caso de hemodiálise, como veremos mais à frente, e também em hemofiltração, né? Mesma coisa. Pode ser uma reposição rápida de fluidos ou sangue no trauma ou cirurgia. Pode também ser uma estimulação cardíaca artificial temporária, como no caso de cirurgia de cateterismo cardíaco, também falaremos à frente. E no que se diz as contraindicações, né? As contraindicações seriam infecção e trombose, principalmente no acesso venoso de membros inferiores. Inclusive, além de contraindicação de membro inferior, né, como falaremos mais à frente, seria um efeito colateral, né, uma complicação. Enfim, o trauma, no caso, pode distorcer a anatomia e dificultar a colocação do catéter. Isso nem seria exatamente uma contraindicação, e sim uma limitação, né, desse acesso. Os locais preferenciais vão ser veia jugular interna, veia subclávia, veia femoral e veia antecubital. A veia antecubital, nesse caso, além de ser, claro, um local preferencial, no caso, um local alternativo, porque as três principais mesmo vão ser a veia jugular interna, subclávia e femoral. A veia jugular interna e a femoral são frequentemente cateterizadas em crianças, mas a veia femoral é uma via de escolha em adultos. Além disso, ela é uma via de escolha e uma via preferencial no caso de ressuscitação cardiopulmonar. Por quê? Claro, a ressuscitação cardiopulmonar é feita, né, na parte superior do corpo e, nesse caso, botar um acesso na veia subclávia e na veia jugular interna, que também está na parte superior do corpo, atrapalharia muito nas manobras. Então, o ideal é botar o acesso na veia femoral, que é na parte inferior, e não interferiria nas manobras de ressuscitação, nesse caso. Os catéteres mais utilizados vão ser o catéter calibre 5 French para os recém-nascidos, o calibre 7 French para lactentes, o 8 a 11 French para crianças maiores e adultos. No que se diz
a materiais necessários, a gente vai ter 3 dispositivos principais. O plástico sobre a agulha, o plástico por dentro da agulha e o dispositivo de inserção sobre o fio guia. Então, como que é realizado o procedimento com o dispositivo de plástico sobre a agulha? Nesse dispositivo, o catéter possui internamente uma agulha de menor calibre, geralmente de 16 gauge. E essa agulha é mais longa. Então, a gente vai pulsionar, o vaso é pulsionado e o catéter é avançado com suaves movimentos de rotação para dentro do mesmo, até o comprimento desejado. Esse procedimento, com esse dispositivo, ele vai evitar o extravasamento sanguíneo, porque o orifício da parede vascular é menor do que o diâmetro do catéter. É um material acessório para canulação vascular pela técnica de Seldinger, no acesso da veia jugular interna e veia femoral. As contraindicações são, no caso de paciente com discrasia sanguínea e risco elevado, devido ao menor calibre e maior profundidade. Então, aqui a gente tem um exemplo, mais ou menos, mais à frente. A Maria vai falar e aí mais na frente eu vou voltar vou mostrar uma foto de como é exatamente esse catéter do plástico sobre a agulha. Mas aqui a gente tem mais ou menos como é feito o procedimento, né? E é isso. Bom, como é feito o procedimento do dispositivo de plástico por dentro da agulha, né? O vaso é pulsionado por uma agulha longa, de grosso calibre, por dentro da qual o catéter é posicionado até a posição desejada. As contraindicações seriam, nesse caso, paciente com distúrbio de coagulação. Por quê? Porque o orifício feito pela agulha é maior do que o orifício do catéter. Então, a gente pode levar ao extravasamento sanguíneo. Tem que tomar muito cuidado nesse caso, sempre perguntar quais medicamentos administrados pelo paciente. Aqui, mais uma vez, uma foto, uma imagem, de como é feito o procedimento. Uma imagenzinha do procedimento feito. E os materiais necessários. Tem até mais do que eu falei aí. Bom, os dispositivos de injeção do fio guia, a gente vai utilizar a técnica Seldinger, no caso a técnica Seldinger vai utilizar desses dispositivos, no caso, e a gente, nesse caso, vai permitir a injeção de catéter de grosso calibre ou um catéter de múltiplos lumens. E a principal desvantagem seria o alto custo, Então, a gente vai pulsionar o vaso com uma agulha longa, de pequeno calibre, por dentro da qual a gente vai avançar um fio guia. Com esse fio guia na posição adequada, ou seja, na posição que a gente quer, um dispositivo de dilatação venosa vai ser introduzido, vestir o fio guia. E aí vai dilatar, e a gente vai introduzir um catéter, vestindo o fio guia novamente até a posição desejada. A indicação é uma técnica relativamente segura, uma vez que o vaso é pulsionado por uma agulha de pequeno calibre. Essa agulha geralmente tem 18 gauge. Aqui, a técnica de punção. Bom, na parte de preparação do paciente, além da preparação do paciente, a gente tem que nos preparar, O profissional tem que se preparar também. Então, é muito importante a higienização das mãos e utilização de precauções de barreira completa, como máscara, gorro, avental cirúrgico, luvas estéreis e campos estéreis. Os materiais usados nesse procedimento vão ser bolsa e equipo de soro, anestésico local, campo estéreo, gás estéreo, bisturi, kit de catéter central, agulha e fio para fixação do catéter à pele, além de curativo transparente estéreo. O transparente é uma opção, mas é o ideal, Nem sempre é disponível. Bom, o passo 1 é explicar o procedimento para o paciente, sempre deixar o paciente a par de tudo que acontece com ele. O passo 2 é posicionar o paciente e localizar o local de punção, que vai variar de acordo com a escolha do local do acesso
e toda essa variação, né, vai ser devidamente explicada ao longo do trabalho, de acordo com os vasos, a posição anatômica e tudo mais. O passo 3 seria a germação do paciente com clorexidina alcoólica em movimentos circulares do centro para a periferia, e assim a gente vai definir e colocar o campo estéreo. O passo 4 vai ser a administração do anestésico local, em geral, de 1 a 2 mg de lidocaína 1%, com agulha de 25 gauge no local da cateterização. E o passo 5 é a pulsão em si. Bom, aqui a gente tem um mapa mental, né, bem interessante, que basicamente resume tudo que eu disse. É legal para dar uma leve resumida, né, para dar uma olhada. E é isso. Agora a Maria vai falar um pouco sobre acesso venoso periférico. Dando continuidade ao que Maria Luísa explicou sobre as punções venosas profundas, vou falar agora sobre as punções venosas superficiais. Quais seriam as indicações? As indicações, como eu listei aqui, são várias, como por exemplo, a administração intravenosa de drogas e de fluidos, a transfusão de hemoderivados, cuidados na emergência, durante a realização de cirurgias e em todas as situações em que a gente precisa de um acesso direto à corrente sanguínea do paciente. Esse acesso vai proporcionar uma via totalmente satisfatória, principalmente para a administração de fluidos e de drogas. As contraindicações relativas eu também listei aqui, como por exemplo, infecção, flebite, esclerose de veias, infiltração intravenosa prévia, queimaduras, fístula arteriovenosa também é um exemplo de contraindicação. Quando a gente tem uma situação em que ocorre a vasoconstrição intensa, como aquele paciente que está com uma desidratação grave, paciente que está com choque ou uma parada cardiorrespiratória, pode ser difícil obter um acesso venoso periférico. Então, quando a gente tem uma impossibilidade de ter um acesso venoso periférico, ou em uma situação de emergência, em que a obtenção desse acesso pode estar demorando muito, a gente deve proceder a uma cateterização intraóssea, ou então a uma cateterização central, que foi a que Maria Luísa explicou anteriormente, e nós vamos dar continuidade explicando com maior detalhe os procedimentos a seguir. E a escolha desse local de cateterização deve levar em conta a idade do paciente, o conforto do paciente, a acessibilidade da veia em relação à posição do paciente, porque às vezes nós temos um paciente acamado, com uma certa mobilidade dificultando esse acesso, e também a urgência da situação. No geral, a gente vai dar preferência às veias dos membros superiores, porque elas são mais duráveis e também se associam a menos complicações do que as veias dos membros inferiores. E os locais preferenciais vão ser as veias do antebraço, principalmente a veia cubital mediana, que é frequentemente cateterizada em situações de urgência, porque ela também consegue acomodar catéteres calibrosos. Quando essas veias dos membros superiores são inacessíveis, a gente pode optar pelas veias dorsais dos pés, ou então as veias safenas dos membros inferiores. Lembrando que a cateterização das veias dos membros inferiores está muito mais associada a um risco de tromboembolismo do que dos membros superiores. E aqui listei também locais alternativos para cateterização de veia periférica, como as veias do couro cabeludo, em recém-nascidos e também em lactentes jovens, e a veia jugular externa. Aqui nesse slide eu mostro os tipos de catéter, né? Aqui a gente tem os scalps, que são pouquíssimo utilizados, e aqui nessa outra imagem os catéteres sobre agulha, que são os principalmente utilizados. Em A, o catéter sobre agulha, aqui em B, o catéter sobre agulha com um dispositivo de proteção contra acidentes pérfuro-cortantes, controlado pelo usuário, e aqui em C, a gente vai ter o catéter sobre agulha com um dispositivo de segurança autoacionável, aqui acima de branco
mostrando a agulha com o dispositivo de proteção e aqui embaixo, de azulzinho, o catéter. E o tamanho desse catéter vai depender do tamanho do vaso em relação à idade do paciente, também em relação à situação clínica que aquele paciente vai estar. Lembrando que catéteres mais finos, eles vão ter menor resistência ao fluxo sanguíneo e também vão estar associados a menos complicações. Já catéteres mais grossos, eles são utilizados em situações agudas para uma ressuscitação hídrica. Sobre a preparação do paciente, antes de realizar a cateterização, é importante a gente explicar o procedimento ao paciente, informar sobre as possíveis complicações, como sangramento, formação de equimose, infecção, e em caso de um acesso de membro superior, colocar em uma posição adequada, em posição supina preferencialmente, com o braço apoiado sobre uma superfície. Em seguida, a gente vai iniciar colocando o garrote, que vai formar meio laço 8 a 10 centímetros acima do local de inserção do catéter, e a gente vai avaliar as veias disponíveis, inspecionando o local e palpando também o local. Caso tenha uma dificuldade para visualizar as veias, a gente pode optar por alguns métodos para dilatar essa veia, como por exemplo, deixar o braço abaixo do nível do coração e dar tapinhas na veia. Pedir para o paciente ficar abrindo e fechando a mão repetidamente também pode ajudar a visualizar melhor essa veia. E após a gente conseguir selecionar a veia, a gente faz a limpeza do local com a solução antisséptica à base de clorexidina, com movimentos circulares, de dentro para fora, deixando a área secar completamente. Aqui no passo 5, a fim de evitar o deslocamento da veia durante o procedimento, a gente vai tracionar a pele distal ao local da punção venosa com a mão não dominante. Em seguida, a gente vai inserir o catéter na veia com o bisel voltado para cima, em ângulo de 5 a 30 graus. Lembrando que quanto mais superficial for a veia, menor vai ser o meu ângulo de inserção. E quando o catéter penetrar no lumen da veia, a gente vai ter o refluxo de sangue. Aqui no passo 7, a gente vai estar avançando o catéter em direção à veia e retirando a agulha simultaneamente. E após a gente inserir completamente o catéter na veia, a gente consegue remover o garrote. Para a gente evitar a perda de sangue, após a gente remover a agulha, a gente aplica uma pressão direta à veia, proximal à extremidade do catéter. E também, para confirmar que o catéter vai estar pérvio, a gente vai injetar soro fisiológico pelo catéter e vai observar se vai ter ocorrência de edema, de vermelhidão, extravasamento ao redor do local de inserção, ou se vai ter algum desconforto. E após a gente confirmar essa permeabilidade do catéter, a gente conecta ele ao equipo do soro e inicia a infusão. Em seguida, para finalizar, a gente fixa esse catéter com um curativo oclusivo, transparente, esterilizado e a nota dada também no local. Antes de dar início aos procedimentos em si, é importante a gente relembrar a anatomia do pescoço, porque em seguida a gente vai falar sobre a função de jugular externa, de jugular interna, então a gente precisa de alguns conceitos básicos para conseguir compreender e realizar o procedimento da melhor forma possível. E aqui nesse trabalho a gente vai dar uma pincelada nos principais pontos da anatomia do pescoço, pois o primeiro grupo já explicou muito bem explicado sobre a anatomia do pescoço, então ficaria muito repetitivo. A gente resolveu então só listar os pontos mais importantes e indispensáveis para os nossos procedimentos que serão explicados. Aqui nessa primeira imagem, a gente tem uma visão geral do pescoço, com os músculos, com as artérias e veias principais, mais uma visão geral mesmo. Aqui nessa imagem, a gente vai ter a vascularização do pescoço, onde as principais artérias vão ser a carótida comum e seus dois ramos, que são a carótida externa e a carótida interna. Aqui em 1 a gente tem a carótida comum, aqui em 2 a carótida externa, em 3 a carótida interna. Aqui em 4 a tireoide superior,
Aqui em 6 a gente tem a artéria occipital. Aqui em 5, perdão, a gente tem a artéria laríngea superior. Aí, continuando, aqui em 6, a artéria occipital. Aqui em 7, a gente tem a artéria faríngea ascendente. Aqui em 8, a gente tem a artéria lingual. 9, artéria facial. 10, artéria auricular posterior. 11 aqui, artéria maxilar. 12, a artéria meníngea média. Aqui em 13, a artéria alveolar inferior. E em 14, a artéria temporal superficial. A carótida externa, junto com ramos da artéria subclávia, ela vai ser a responsável pelo suprimento sanguíneo do pescoço. Já a carótida interna, aqui em 3, ela não emite ramos nessa região, ela vai diretamente para dentro do crânio. Então, sobre esses ramos da artéria carótida externa, eu já mostrei eles para você aqui na imagem, mas só listando de baixo para cima, aqui está listadinho no slide direitinho. De baixo para cima a gente vai ter a tireoide superior, logo em seguida a faringe ascendente, a lingual, a facial, a occipital, a auricular posterior, maxilar e temporal superficial. Aqui, nessa imagem, a gente tem o sistema venoso do pescoço. E o sistema venoso superficial se dá pelas veias jugular externa e pela veia jugular anterior, que está aqui. Já o sistema venoso profundo vai ser pela veia jugular interna, e essa veia jugular interna ela recebe ramos importantes, como por exemplo a veia facial, a veia lingual, a veia retromandibular, entre outros. Sobre a região esternocleidomastoide, é muito importante a gente lembrar que no pescoço tem um músculo muito importante, que é o músculo esternocleidomastoide. Ele divide visivelmente cada lado do pescoço em duas regiões, ou em dois trígonos, dois triângulos, também pode ser chamado, que vai ser o triângulo anterior e o triângulo lateral do pescoço. E esse músculo aqui, como vocês podem ver nessa imagem, ele tem duas cabeças. A cabeça external, que vai estar ligada ao manúbrio do externo, e a cabeça clavicular, que vai estar ligada à face superior do terço medial da clavícula. Aqui nessa imagem, a gente tem o músculo platisma, que é o músculo mais superficial do pescoço. Aqui a gente tem os trígonos divididos. Aqui na região esternocleidomastoide, a gente tem o músculo esternocleidomastoide, a parte superior da veia jugular externa. A gente tem também o nervo auricular magno aqui nessa região, que vai estar dividindo em região anterior e em região lateral, que vão ser subdivididas como eu vou explicar os trígonos a seguir. Aqui só mostrando a incisura jugular, clavícula, a fossa supraclavicular maior. Aqui nessa imagem mostrando as cabeças do esternocleidomastoide, como elas são visíveis. Aqui a cabeça external e aqui a cabeça clavicular. Aqui havendo a fossa clavicular menor, que é onde tem a parte inferior da veia jugular interna. Ela está entre as duas cabeças do esternocleidomastoide. Como eu havia falado, o esternocleidomastoide está dividindo o pescoço em trígono anterior e lateral, e o trígono anterior ele vai ser subdividido. O músculo digástrico e também o ventre superior do músculo omioide divide esse trígono anterior em 4 áreas menores, que serão os trígonos submandibular, trígono submentual ou mentual, trígono carotídeo e trígono muscular. Sobre o trígono submandibular, seus limites seriam: superiormente seria a borda inferior da mandíbula, inferiormente seria o ventre posterior do músculo digástrico e do músculo estiloide, e o limite anterior ou medial seria o ventre anterior do músculo digástrico. O seu conteúdo seria basicamente a glândula submandibular, que ocupa quase todo o trígono. Tem também linfonodos submandibulares, há também o nervo hipoglosso, o nervo milioide e também partes da artéria e da veia facial. Aqui no trígono submentual, a gente teria como os limites lateral
seria o ventre anterior do músculo digástrico, o limite medial seria a linha mediana, o limite inferior seria o corpo do ocioide e o limite superior seria o ápice desse trígono, que é no mento. E esse trígono submentual, ele vai ter principalmente linfonodos submentuais e pequenas veias que vão estar se unindo para formar a veia jugular anterior. Aqui a gente tem o trígono carotídeo, que é muito importante. Esse trígono possui como limite a borda anterior da porção mediana do esternocleidomastoide. Como limite inferior, a gente tem o ventre superior do músculo homeoide. E como limite superior, a gente tem o ventre posterior do músculo digástrico e do músculo estiloide. E esse trígono, ele é muito importante porque ele contém a bainha carotídea. E a gente vai explicar posteriormente quais são os conteúdos dessa bainha e a sua importância. A gente vai ter também ali o nervo hipoglosso, tem também a raiz superior da alça cervical, o nervo acessório, ramos do plexo cervical também nessa região. Aqui, o trígono muscular, a gente teria como limites anterior a linha mediana do pescoço, posterior seria, mais acima, seria o ventre superior do homeoide e o limite posterior mais abaixo seria a borda anterior da porção inferior do esternocleidomastoide. Sobre o conteúdo desse trígono muscular, a gente tem os músculos, né, esternocleidomastoide e esternioide, e também a glândula tireoide e as feras tireoides. Sobre o triângulo lateral do pescoço, ele vai ser cruzado obliquamente pelo ventre inferior do músculo homeoide e vai ser subdividido em trígono occipital e trígono supraclavicular. Então, sobre o trígono occipital, seu limite seria limite anterior, borda posterior do músculo esternocleidomastoide. O seu limite inferior seria a borda superior do ventre inferior do músculo homeoide. Seu limite posterior seria a borda anterior do músculo trapézio. E também o seu limite superior seria o ápice, que fica no osso occipital. Aqui a gente está vendo o trígono occipital e aqui o supraclavicular. Sobre o trígono occipital, quais são os conteúdos que a gente vale ressaltar? A gente vai ter parte da veia jugular externa, a gente vai ter ramos posteriores do plexo cervical, a gente tem também o nervo acessório, troncos do plexo braquial, tem também linfonodo cervical. E sobre o trígono supraclavicular, a gente vai ter como conteúdo a artéria subclávia e parte da veia subclávia. E também linfonodos supraclaviculares e a artéria supraescapular. Bom, falando um pouco agora sobre a bainha carotídea, a bainha carotídea é um revestimento facial tubular que se estende da base do crânio até a raiz do pescoço. Essa bainha ela se funde na parte anterior as lâminas superficial e pré-traqueal da fáscia e na parte posterior a lâmina pré-vertebral da fáscia. Na bainha carotídea a gente tem as seguintes estruturas, que são as artérias carótidas comum e interna, a veia jugular interna, o nervo vago, linfonodos cervicais profundos, o nervo do seio carotídeo e as fibras nervosas simpáticas. A região cervical anterior contém o sistema carótico de artérias, formado pela artéria carótida comum e os seus ramos terminais, que são as artérias carótidas interna e externa. Nessa primeira imagem, a gente pode ver que a artéria carótida comum direita começa na bifurcação do tronco bracocefálico. E a artéria carótida comum esquerda, ela vai partir do arco da aorta diretamente e ascender até o pescoço. As artérias carótidas internas são continuações diretas das artérias carótidas comuns, e a parte cervical de cada artéria ascende verticalmente através do pescoço, sem emitir nenhum ramo, até a base do crânio. Seus ramos terminais são as artérias cerebrais anterior e média. Ela ainda emite ramos para as paredes do seio cavernoso, hipófise e gânglio trigeminal, e é responsável pela vascularização primária do encéfalo.
Já as artérias carótidas externas seguem em sentido póstero superior até a região entre o colo da mandíbula e o lóbulo da orelha, onde está inserida na glândula parótida e termina se dividindo em dois ramos, que é a artéria maxilar e a artéria temporal superficial, que são seus ramos terminais, mas como já foi dito anteriormente na apresentação, as artérias carótidas externas se dividem em 8 ramos. As carótidas externas irrigam as partes moles da cabeça, meninges, pescoço e as vísceras cefálicas. Bom, e aí falando um pouquinho sobre os procedimentos de carótida, a artéria carótida é muito utilizada para procedimentos em neurocirurgia e também a partir das artérias carótidas que se realizam procedimentos de cirurgia vascular, como endarterectomia e trombectomia. Ainda na bainha carotídea, a gente tem o nervo vago, que sai do forame jugular e segue em sentido inferior do pescoço, dentro da parte posterior da bainha carotídea. Agora falando um pouco sobre a veia jugular interna. A maioria das veias na região cervical anterior consistem em tributárias da jugular interna, que é a maior veia do pescoço. A veia jugular interna vai drenar o sangue do encéfalo, da região anterior da face, das vísceras cervicais e dos músculos profundos do pescoço. Ela se situa na parte lateral da bainha carotídea, e a veia jugular interna deixa a região cervical anterior passando profundamente ao músculo esternocleidomastoide. A extremidade inferior da veia segue profundamente ao espaço entre as cabeças external e clavicular do esternocleidomastoide. E posteriormente à extremidade external da clavícula, a jugular interna se une à veia subclávia para formar a veia brachicefálica. Agora falando um pouco da punção da veia jugular interna. É um dos locais mais favoráveis para o processo venoso central, se associando a altas taxas de sucesso na punção, além de apresentar baixos índices de complicações graves. O local de referência é o triângulo de Sedlow, que é formado em sua base pela clavícula e lateralmente pelas porções external e clavicular do esternocleidomastoide. A gente vai dar preferência para o lado direito, porque as complicações como pneumotórax, hemotórax e quilotórax são menores, porque o ápice do pulmão é mais alto à esquerda do que à direita e o ducto torácico se localiza à esquerda. As indicações da punção são o controle da pressão venosa central, a inserção de catéter de artéria pulmonar, a administração de drogas parenterais que não devem ser infundidas em veia periférica, nutrição por via parenteral, procedimento de hemodiálise, marca-passo cardíaco transvenoso. Ela é contraindicada em casos de infecção do sítio de punção ou suspeita de condições patológicas que afetam a veia jugular interna ou a veia cava superior, como trombos da circulação venosa. Como vantagem, a gente tem um menor risco de complicações graves em relação à veia subclávia e, como desvantagem, a gente, em pessoas com pescoço curto ou obesos, a punção é mais difícil. A anatomia da veia jugular interna é menos fixa. E em casos de hipovolemia, a veia tende a colabar, então vai ficar difícil a localização com a agulha de punção. Além disso, o local é muito móvel, o que dificulta a manutenção de um curativo e facilita a perda do catéter por tração acidental. Algumas complicações são relatadas, a principal dela é a punção acidental da artéria carótida, mas também temos a formação de hematomas, punção acidental da traqueia, lesão do nervo laringeu recorrente, pneumotórax, trombose, flebite, sepse, além de má posição, perda e embolia do catéter ou até lesão cardíaca pelo catéter. As referências anatômicas para a punção da veia jugular interna. Primeiramente, a gente vai identificar a linha que vai do processo mastoide até a inserção external do músculo esternocleidomastoide. Depois, a gente vai localizar o ápice do triângulo formado pelas duas cabeças do músculo esternocleidomastoide, tendo a clavícula como base. Palpar a pulsação da artéria carótida, medial ao bordo interno do esternocleidomastoide, e identificar visualmente, ou por palpação, a posição da veia jugular externa para evitar a punção acidentalmente. Usando essas referências anatômicas, a gente vai posicionar a agulha o mais próximo possível do ápice do triângulo e distanciando um pouco da clavícula para evitar a lesão pleural. Então, inicialmente, a gente posiciona o paciente em decúbito dorsal horizontal, com a cabeça para baixo a 30 graus, em posição de Trendelenburg, deixando a cabeça levemente estendida e virada para o lado oposto ao da punção.
Após posicionar o paciente, a gente faz a degermação da pele com clorexidina degermante, seguida de antisepsia com clorexidina alcoólica, sempre em movimentos circulares do centro para a periferia. E aí a gente vai colocar um campo estéreo. É administrado anestésico local, no local da cateterização, e procedemos à punção. Se utiliza a técnica de Seldinger para a obtenção do acesso venoso central. O procedimento se inicia pela introdução da agulha um pouco acima do ápice do triângulo, em um ângulo de 30 a 45 graus em relação ao plano coronal, em direção ao mamilo ipsilateral, aplicando uma sucção leve. Ao atingir a veia, desconecta a seringa, ocluindo a extremidade proximal da agulha com o dedo, para evitar embolia gasosa, e se introduz o fio guia por dentro da agulha, avançando bem além da ponta da agulha. Depois a gente vai remover a agulha, mantendo o fio guia inserido, e pode-se fazer uma incisão de 1 a 2 milímetros no local da punção, na pele, e introduzir o dilatador sobre o fio guia. Depois a gente remove o dilatador e introduz o catéter sobre o guia na veia. Remove-se o fio guia e, após visualizar o retorno de sangue, a gente vai conectar o catéter ao equipe com o soro fisiológico. O retorno de sangue deve ser verificado pela aspiração de cada via do catéter. Se não houver retorno do sangue, a ponta do catéter pode estar alojada contra a parede do vaso ou até do átrio direito. Então, nesses casos, a gente traciona o catéter levemente e repete a aspiração. Se mesmo assim não tiver retorno de sangue, a gente tem que ver se o catéter não está na veia e dessa forma ele tem que ser removido. Depois a gente vai fixar o catéter e aplicar um curativo estéreo. Com o término do procedimento, a gente faz uma radiografia, se possível, para verificar a posição do catéter. Além dessa via de acesso, a gente ainda tem duas outras vias de acesso que podem ser utilizadas para a cateterização da veia jugular interna, que é a anterior e a posterior. A punção da veia pela via anterior é feita na borda anterior do músculo esternocleidomastoide, na porção média entre a mastoide e a clavícula, em direção à base do triângulo, com angulação de 30 graus. Já pela via posterior, a punção vai ser feita na borda posterior do músculo esternocleidomastoide, ao nível de sua união ao terço médio com o inferior, em direção à fúrcula external, com angulação também de 30 graus em relação à pele. Agora falando rapidamente sobre a veia jugular externa. A veia jugular externa corre superficialmente sobre o esternocleidomastoide e é muito móvel e variável anatomicamente. As chances de sucesso da punção são maiores se o paciente for posicionado em Trendelenburg e com a compressão digital da sua porção distal junto à clavícula, que força o seu engurgitamento. Não temos muitas contraindicações e, como vantagens, a gente tem a praticidade do aprendizado fácil, além do baixo risco de complicações imediatas. Nas desvantagens, a anatomia da veia é variável e o local é muito móvel. Em casos de choque hipovolêmico, o acesso é difícil porque a veia tende a colabar, além de que não permite o uso de soluções hipertônicas. Então, o posicionamento desses catéteres por essa via é dificultado por duas razões: a presença de válvulas e pela sua angulação em relação à veia subclávia, que é onde ela vai desembocar, fazendo com que o catéter tenda a se dirigir para a veia axilar muito mais do que para a veia cava superior propriamente dita. As complicações são raras, mas podem incluir hematomas locais, trombose e flebite. Dando continuidade, eu vou falar agora sobre a punção de veia subclávia, né? Assim como na jugular interna, a gente tem a preferência de punção pelo lado direito. Por que a gente tem essa preferência? Nós temos alguns fatores que nos levam a essa preferência. A presença do ducto torácico do lado esquerdo é um deles. O ápice do pulmão ficar um pouquinho mais elevado do lado esquerdo também faz com que a gente tenha preferência pela punção do lado direito. E uma outra coisa é que a subclávia esquerda ela é um pouquinho mais posteriorizada em relação à subclávia direita. E isso vocês vão entender um pouquinho melhor quando eu falar sobre o procedimento em si. Nós temos algumas contraindicações gerais e umas contraindicações de subclávia mesmo.
A geral é para não funcionar locais infectados, com cirurgia prévia, com trombose também, e com anomalias congênitas ou traumáticas. E algumas contraindicações de subclávia pacientes portadores de DPOC, de doença obstrutiva pulmonar crônica, pacientes em terapias com anticoagulantes, distúrbios severos de coagulação, como por exemplo plaquetas menor de que 50 mil e atividade de protrombina menor do que 50%, deformidade no local da punção, que seriam, por exemplo, queimaduras, traumas, cirurgias e fraturas. E algumas indicações para esse tipo de punção seria a monitorização hemodinâmica, a nutrição parenteral, colocação de marca-passo temporário, a inacessibilidade de veias periféricas, né? Porque a subclávia é uma veia bem calibrosa e facilita a sua punção. Realização de hemodiálise, o manejo volêmico, se o paciente tiver algum choque hipovolêmico, você consegue fazer aplicação de uma solução fisiológica e administração de soluções irritantes e concentradas. E na punção da veia subclávia, nós temos algumas vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é que nós temos muitas relações anatômicas fixas, como por exemplo a clavícula e o músculo externo-cleidomastoide, que serve como uma referência para a gente acabar se orientando. Nós temos também uma menor chance de perda do acesso, por ser uma veia mais calibrosa. Nós temos também um menor risco de infecção do sítio de punção. Quando você compara uma punção de veia femoral, que é um local de intensa proliferação de germes, você percebe que há um maior risco de infecção nesse sítio. Então, quando comparado com a subclávia, a gente tem uma vantagem nesse aspecto de menor infecção. Nós temos também uma menor probabilidade de colabar durante o choque hipovolêmico, quando comparado à veia jugular interna. E algumas desvantagens é que acaba sendo difícil a compressão em caso de acidentes arteriais. E, além disso, há um alto risco de complicações graves. Essas complicações eu vou falar um pouquinho mais à frente, vai ter um quadro e lá vou estar falando melhor sobre isso. E antes de partir para as técnicas de punção em si, eu vou tentar dar uma orientação anatômica para facilitar o entendimento de todos. A veia subclávia, ela é uma continuação da veia axilar e junto com a jugular, ela vai drenar para o tronco bracocefálico e vai depois drenar para a veia cava superior. Então, é importante a gente ter essa noção. Ela encontra fixa a sua posição por conexões com faces adjacentes, ligamentos e com o periósteo. Vale a gente lembrar também que a artéria subclávia e o plexo braquial estão em uma situação póstero-superior em relação à veia. Isso vai ficar um pouquinho melhor, um pouquinho mais entendido mais à frente, que eu vou explicar melhor para vocês isso também, e isso é de suma importância na hora da realização da técnica de punção. Temos também o nervo frênico e a cúpula pleural, que estão em contato com a junção jugular subclávia, que fica nessa região aqui, o nervo frênico. Partindo agora para a técnica em si, de punção de veia subclávia, nós temos
Nós temos duas técnicas que são pelo acesso infraclavicular e por acesso supraclavicular. Vamos falar primeiro do infraclavicular. Essa punção ela realiza-se no terço médio e inferior da clavícula em direção à fúrcula external. Como assim? A gente vai fazer aqui mais ou menos um terço imaginário. A gente vai pegar a clavícula e tentar dividir ela em 3. E no terço médio da clavícula nós vamos puncionar. A gente tem uma técnica também que facilita essa noção anatômica. A gente vai colocar o indicador na região da fúrcula external do paciente e vai tentar fazer um L, só que o L que você faz geralmente fica em 90 graus. Você vai tentar colocar esse L em 45 graus. E você fazendo isso, você coloca o indicador na fúrcula external e o polegar na clavícula do paciente. Vai dar mais ou menos a posição do terço médio da clavícula, que seria esse daqui. E você vem com a agulha e punciona essa artéria. O procedimento em si eu vou agora ler um pouquinho aqui, porque é mais como se fosse uma receita de bolo. Primeiro, você vai colocar o paciente em posição de Trendelenburg, que é uma variação da posição decúbito dorsal. Você vai colocar o paciente a 30 graus, com a cabeça virada para baixo. Você vai girar a cabeça do paciente para o lado contralateral à punção. E vai posicionar um coxim sobre os ombros do paciente. Esse coxim vai servir para dar uma estabilidade. Depois, você vai escolher o local de punção, que vai ser abaixo e discretamente medial ao ponto médio da clavícula, como eu falei aqui. E você vai implicar a técnica em raspagem. Você vai tentar colocar a agulha infraclavicular e vai raspando até encontrar mais ou menos a veia. Você vai preparar a pele e colocar os campos estéreis. O próximo passo é anestesiar a pele e o tecido subcutâneo com a xilocaína 2%. O próximo passo é introduzir a agulha do catéter de 2 centímetros abaixo da clavícula, usando aquela técnica de raspagem, e utilizar uma seringa de 10 ml. Você vai avançar a agulha lentamente e com discreta aspiração, orientada para a fúrcula external e paralela à parede torácica, até que ocorra o refluxo de sangue. E é importante que esse refluxo ele seja lento, não seja aquele refluxo em jato, que esse refluxo em jato é característico de artéria. Se você tiver esse refluxo em jato, você corre o risco de ter puncionado uma artéria e não uma veia. Você vai introduzir o fio guia pela porta lateral, vai passando o fio guia, você vai desconectar a seringa, você vai retirar a seringa, introduzir o dilatador, e depois que você introduziu o dilatador, você só pode fazer isso uma vez. Você inseriu, você retirou, e você tem que passar o catéter. Você passou o catéter, retira o fio guia e conecta o equipo de infusão com a solução desejada. Você pode passar uma solução fisiológica e depende da sua necessidade. E vai verificar o refluxo sanguíneo. Logo depois você vai fixar o catéter com uma sutura, vai realizar o curativo e levar a cabeceira da cama para o paciente ficar não mais na posição de Trendelenburg. Anatomia da axila. A axila é o espaço piramidal inferior à articulação do ombro e superior à face axilar, na junção entre o braço e o tórax. Ela é a passagem de estruturas neurovasculares que servem ao membro superior. Essas estruturas neurovasculares seguem superiormente através do canal cérvico-axilar até a raiz do pescoço, anteriormente
através do trígono clave-peitoral até a região peitoral. Aqui é o trígono clave-peitoral. Inferior e lateralmente até o próprio membro. Posteriormente, através do espaço quadrangular até a região escapular, aqui atrás. Inferior e medialmente ao longo da parede torácica até os músculos toracopendiculares em posição inferior, que são o serrátil anterior e o laticínio do dorso. Aqui a gente pode ver o serrátil anterior. A axila tem um ápice, uma base e 4 paredes. O ápice da axila é o canal cérvico-axilar, que é a passagem entre pescoço e axila, limitada pela costela 1, clavícula e margem superior da escápula. Artérias, veias, vasos linfáticos e nervos atravessam essa abertura superior da axila para entrar ou sair do braço. A parede medial da axila, que a gente pode ver aqui, é formada pela parede torácica, costelas 1 a 4 e músculos intercostais, e o músculo serrátil anterior sobrejacente. A gente pode ver aqui com mais detalhes a parede medial. Temos a costela 4 e o músculo serrátil anterior sobrejacente. A parede lateral da axila, que seria aqui, a gente pode ver com mais detalhes aqui, que ela é uma parede óssea estreita, formada pelo sulco intertubercular número. A base da axila, que é aqui, consiste em pele côncava, tela subcutânea e face da axila. Ela se estende do braço até a parede torácica, aproximadamente ao nível da costela 4, e forma a fossa axilar. A base da axila e fossa axilar são limitadas pelas pregas axilares anterior e posterior, parede torácica e face média do braço. A parede anterior da axila, a gente pode ver com mais detalhes aqui, tem 2 camadas, formadas pelos músculos peitoral maior e menor, e pelas faces peitoral e clave peitoral, associadas a esses músculos. A prega axilar anterior é a parte inferior da parede anterior. A parede anterior está aqui, que é a parte inferior, que pode ser apreendida entre os dedos. A parede posterior da axila, a gente pode ver com mais detalhes aqui, ela é formada pela escápula, músculo subescapular em sua face anterior, e inferiormente pelos músculos redondo maior e laticínio do dorso. A prega axilar posterior, ela é a parte inferior da parede posterior, que também pode ser apreendida entre os dedos. Então, a parede posterior está aqui. A artéria axilar começa na margem lateral da costela 1, como a continuação da artéria subclave, e termina na margem inferior do músculo redondo maior. Então, ela começa aqui e termina na margem inferior do músculo redondo maior. E segue posteriormente ao músculo peitoral menor até o braço, tornando-se artéria braquial, quando ela passa essa margem inferior do músculo redondo maior, quando ela geralmente chegou ao úmero. A artéria é dividida em 3 partes pelo músculo peitoral menor. Vamos ver agora as partes. A primeira parte, ela está situada entre a margem lateral da costela 1 e a margem medial do músculo peitoral menor. É envolvida pela bainha axilar e tem um ramo. A primeira parte está aqui, representada por esse número 1. A artéria torácica superior é o ramo. A segunda parte da artéria situa-se posteriormente ao músculo peitoral menor e tem 2 ramos, a artéria toracoacromial e a artéria torácica lateral. A terceira parte da artéria axilar estende-se da margem lateral do músculo peitoral menor até a margem inferior do músculo redondo maior e tem 3 ramos, a artéria subescapular, que é o maior ramo da artéria axilar, mas não dá para ver nessa imagem. E diante dessa artéria subescapular, a gente tem origem 2 artérias circunflexas, que são a anterior e a posterior do úmero. A veia axilar situa-se inicialmente na face anteromedial da artéria axilar e sua parte terminal está posicionada anterior-inferiormente à artéria. Então, a veia está aqui, veia axilar, e a artéria axilar está aqui atrás. Essa veia é formada pela união da veia braquial e da veia basílica na margem inferior do músculo redondo maior. A veia axilar tem 3 partes, que correspondem também às 3 partes da artéria axilar.
Então, a extremidade inicial distal, que seria aqui, corresponde à terceira parte da artéria axilar, enquanto a extremidade proximal e terminal é a primeira, e termina na margem lateral da costela úngula, onde ela torna-se veia subclávia. A veia axilar recebe tributárias que geralmente correspondem aos ramos da artéria axilar. Aqui nós temos o papel da veia axilar na punção da subclávia. A veia axilar passa a ser chamada de veia subclávia quando ela cruza a primeira costela. E, nesse procedimento de punção da veia subclávia, como a agulha é introduzida medialmente para penetrar a veia no ponto em que ela cruza a costela, a veia que é realmente puncionada, ou seja, o ponto de entrada da agulha, na punção de veia subclávia, é a parte terminal da veia axilar. Porém, a extremidade da agulha prossegue quase imediatamente até o lúmen da veia subclávia. Assim, do ponto de vista clínico, é importante que a veia axilar situe-se anterior e inferiormente, ou seja, superficial à artéria axilar. Aqui, mais uma imagem para a gente ver a artéria axilar aqui atrás e a veia aqui. Acesso venoso axilar. Ele não é um acesso de primeira escolha dos profissionais de saúde, apesar de ser uma boa opção que traz benefícios ao paciente. É um acesso mais lateral em relação ao subclávio. Vantagens e indicações desse acesso. É um acesso fácil. O acesso ocorre em plano, é feito em plano, o que vai permitir a visualização de todo o trajeto da agulha pela veia axilar. É uma boa opção em cirurgias de cabeça e pescoço, nas quais não se pode puncionar a jugular. Tem menos chance de infecção e trombose. Por ela ser uma região de pouco movimento, você consegue fixar mais o catéter, o que vai, consequentemente, diminuir a chance de infecção. Ela incomoda menos o paciente. E também é uma boa opção em paciente com traqueostomia. Quando outros locais estão trombosados, por exemplo, por outros acessos recorrentes, ela também é uma boa opção, por exemplo, na jugular e subclávia, que são frequentemente usados. Contraindicações. Infecção no centro cirúrgico, cirurgia do lado axilar, aí você não vai poder fazer o acesso, e coagulopatias. Nesse caso de coagulopatias, você vai optar pela jugular ou femoral, porque no procedimento você não vai poder comprimir a artéria axilar durante, né, para você identificar a veia. O procedimento deve ser realizado com o braço do paciente junto ao corpo. Ele é utilizado um probe retilíneo de alta frequência, que está aqui. Como realizar? Posicionar o probe embaixo da clavícula, podemos ver direitinho aqui, lateralmente no terço distal. Inclina o probe a 30 graus em região cranial, para você poder ver o trajeto da agulha. A agulha vai funcionar aqui em cima do probe, deve ter visualização dela, do caminho dela todo, para evitar complicações do procedimento. Na ultrassom, a veia axilar fica longitudinal e acima da artéria axilar. A veia está aqui e a artéria está aqui. A artéria pode estar pulsando e movimentar a veia, o que pode confundir o médico na hora do procedimento. Para você fazer essa diferenciação de artéria e veia, você pode usar o Doppler ou comprimir o vaso com o próprio probe da ultrassom. Com isso, a veia axilar vai colabar e a artéria vai continuar pulsando. Eu vou falar um pouco sobre as veias cefálica e basílica, que são as principais veias superficiais do membro superior. A veia cefálica e a veia basílica têm origem na rede venosa dorsal, mas a origem dela é um pouco diferente, que vou explicar mais para frente. Como Lívia falou, a junção das duas veias forma a veia axilar. Existem as chamadas veias perfurantes, que comunicam não só a veia cefálica e a basílica, as veias profundas, mas também fazem o mesmo com outras veias superficiais do braço e do antebraço. A cefálica e a basílica estão muito envolvidas no procedimento de punção venosa periférica, que eu vou abordar daqui a alguns slides. É importante falar que a região de vascularização do membro superior, em geral, é uma região com grande variação anatômica, não só a parte de drenagem venosa, mas também a parte arterial. Em relação à anatomia da veia cefálica, ela ascende na tela subcutânea
a partir da face lateral da região venosa dorsal, na parte posterior da mão. Ela prossegue na região lateral do punho e anterolateral do antebraço. Ela tem comunicação com a veia basílica através da veia intermédia do cotovelo, que tem trajeto oblíquo na face anterior do cotovelo, passando pela fossa cubital, como a gente pode ver nessa imagem à direita. A cefálica segue superiormente os músculos deltoide e peitoral maior, entrando no trígono clave peitoral, e é lá que ela vai se unir à veia axilar. Já a veia basílica também ascende na tela subcutânea, mas a partir da parte medial da rede venosa dorsal, ao longo da região medial do antebraço. Ela passa profundamente na parte média e inferior do braço e segue em sentido superior de forma paralela à artéria braquial e nervo cutâneo medial do antebraço, até se juntar à veia axilar. Bom, antes de começar a falar sobre radial e ulnar, eu vou relembrar um pouco sobre a artéria braquial. Após a margem inferior do tendão do músculo redondo maior, a artéria axilar, anteriormente falada, recebe o nome de artéria braquial. E essa artéria é uma artéria muito importante quando se fala em irrigação do braço. Ela começa com um trajeto medial ao úmero e depois torna-se anterior, localizando-se nos epicôndilos do úmero, na famosa fossa cubital. É importante lembrar que a artéria braquial é uma artéria superficial, então é possível sentir a sua pulsação durante seu curso, e ela é comumente palpada do lado do tendão do músculo do bíceps braquial, onde é muito utilizado para fazer aferição de pressão arterial. A artéria braquial, durante seu trajeto, emite diversos ramos, e o maior ramo emitido é a artéria braquial profunda, que segue ao redor do corpo do úmero e ao final se divide em artérias colaterais média e radial. Outros dois ramos importantes emitidos por ela são as artérias colaterais ulnares superior e inferior. E a artéria braquial dá origem também à nutrícia do úmero. Alguns ramos emitidos são os ramos musculares, que esses vão irrigar os músculos do braço, variantes que são importantes. Ocasionalmente, a artéria se divide proximamente em dois troncos que se reúnem. E com frequência, como eu falei, ela se divide mais proximal. Na maioria das vezes, os ramos radiais se originam mais proximal, deixando um tronco comum para as artérias ulnar e intraóssea comum. E algumas vezes a artéria ulnar se origina proximalmente, com a radial e a intraóssea comum formando outra divisão. Mas a artéria intraóssea comum também pode se originar proximalmente. Algumas vezes, um vaso aberrante conecta a artéria braquial à artéria axilar ou alguma outra artéria do antebraço, e geralmente é a artéria radial. A artéria braquial pode ser cruzada por projeções musculares ou tendíneas do músculo braquial, músculo bíceps braquial, coracobraquial ou músculo pronador redondo. E o nervo mediano cruza pela frente da artéria braquial, próxima à inserção do músculo coracobraquial. Raramente o nervo mediano cruza por trás. Os ramos da artéria braquial são a artéria braquial profunda, no sulco da radial, aqui a gente consegue ver, nutrícias do úmero, aqui a gente consegue ver também, as artérias colaterais ulnar superior e inferior, artéria colateral média, os ramos musculares que vão irrigar os músculos do braço e a artéria radial e ulnar. Fazendo um apanhado geral sobre esses ramos. A artéria colateral média é o maior vaso terminal. Ela se origina posteriormente ao úmero e desce até o cotovelo. A artéria se localiza entre o músculo braquial, anteriormente falando, e a cabeça curta do músculo tríceps braquial, posteriormente falando. Ela pode perfurar a face profunda e se tornar cutânea, ou permanecer em nível profundo com relação à face até fazer anastomose com a artéria recorrente intraóssea, atrás do epicôndilo lateral. Ela emite aproximadamente 5 pequenas perfurantes fascicocutâneas e geralmente possui um pequeno ramo que acompanha o nervo para o músculo ancônio. Essa artéria e seus perfurantes fornecem a base anatômica para permitir que um retalho de pele seja cirurgicamente retirado para fazer a reconstrução de áreas de perda de tecido de outras regiões do corpo. A artéria nutrícia do úmero se origina próximo ao nível médio do braço e entra no forame nutrício, e ela é direcionada distalmente. A artéria colateral média, se presente, origina da artéria braquial, entre as artérias colaterais ulnares superior e inferior, e ela supre os músculos do tríceps braquial e envia pequenas perfurantes fascicocutâneas para a pele. Os ramos musculares são distribuídos pelo músculo coracobraquial, músculo bíceps braquial e para o músculo braquial, como eu havia falado. O ramo deltoide
ascende entre a cabeça longa e curta do músculo tríceps braquial e faz anastomose com o ramo descendente da artéria circunflexa posterior do húmero. A artéria colateral radial é a continuação da artéria braquial profunda. Ela acompanha o nervo radial através do septo intramuscular lateral, desce entre o músculo braquial e o músculo braquiorradial e faz anastomose com a artéria recorrente radial. E ela vai suprir o músculo braquial, o braquiorradial, o nervo radial e algumas perfurantes fascicutâneas. A artéria colateral ulnar superior se origina um pouco mais distal quando se fala nível médio do braço. Geralmente é da artéria braquial, mas pode ser do ramo da artéria braquial profunda. Ela acompanha o nervo ulnar, perfurando o septo intramuscular medial para ir até o compartimento posterior e suprir a cabeça medial do músculo do tríceps braquial. A artéria colateral ulnar inferior começa a aproximadamente 5 cm próximo ao cotovelo e passa entre o nervo mediano e o músculo braquial, perfurando o septo intramuscular medial, se enrola ao redor do húmero e, ao se posicionar sobre o músculo braquial, ela emite ramos que descem anteriormente ao epicôndilo e faz anastomose com o ramo anterior da artéria recorrente ulnar. E atrás do epicôndilo, um ramo faz anastomose com as artérias colateral ulnar superior e o ramo posterior da artéria recorrente ulnar. Agora eu vou falar um pouco sobre a artéria radial. A artéria radial é menor que a artéria ulnar, apesar de parecer uma continuação mais direta da artéria braquial, como a gente pode perceber na imagem ao lado. Ela normalmente começa a 1 cm distal ao sulco de flexão do cotovelo, desce ao longo da região lateral do antebraço, acompanhada de suas veias acompanhantes pareadas, desde a região medial do colo do rádio até o punho, onde é palpável entre o músculo flexor radial do carpo, medialmente, e a margem anterior saliente do rádio. A artéria é medial à diáfise do rádio proximalmente e anterior a ela distalmente. A artéria radial pode ocasionalmente originar-se de continuação de uma artéria braquial superficial ou como uma divisão proximal alta de uma artéria braquial normal. E ela pode também originar a artéria intraóssea comum. A artéria radial segue pelo mesmo lado radial do antebraço, ou seja, a parte lateral em posição anatômica, sendo este o mesmo lado do polegar. Ela segue lateralmente até o punho, sendo uma artéria palpável medialmente ao processo estiloide do rádio. E o músculo braquiorradial é lateral à artéria em todo o seu comprimento. Aqui a gente consegue ver a artéria radial. Artéria ulnar. A artéria ulnar é o maior ramo terminal da artéria braquial e ela começa a 1 cm distal ao sulco de flexão do cotovelo e atinge a região medial do antebraço a meio caminho entre o cotovelo e o punho. No antebraço, a artéria inicialmente reside sobre o músculo braquial e vai se aprofundando aos músculos pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo e flexor superficial dos dedos. E, subsequentemente, se situa sobre o músculo flexor profundo dos dedos, entre o flexor ulnar do carpo e o músculo flexor superficial dos dedos. A artéria ulnar é acompanhada em toda a sua extensão por veias acompanhantes. E, além disso, ela pode se originar próxima ao cotovelo, geralmente a partir da artéria braquial, como eu havia falado, e quando ela usualmente já faz parte superficial dos músculos flexores do antebraço. Só raramente que ela vai ser subcutânea, e quando isso ocorre, a artéria braquial supre as artérias intraóssea comum e a recorrente ulnar. A artéria ulnar, ela possui um trajeto que segue do lado ulnar do antebraço, ou seja, o lado medial em posição anatômica, e ela pode ser palpada lateralmente ao tendão do músculo flexor ulnar do carpo, próximo à cabeça da ulna. Durante seu trajeto, ela emite ramos que participam de anastomoses periarticulares do cotovelo e irrigam músculos da região medial e central do antebraço, e além disso, nervos como o nervo ulnar e o nervo mediano. Alguns desses ramos são os ramos das artérias recorrentes ulnares anteriores e posteriores, que fazem parte das anastomoses periarticulares do cotovelo, a artéria intraóssea comum, que vai dar origem às interósseas anteriores e posteriores, e assim como a artéria radial, a artéria ulnar emite ramos musculares que irrigam principalmente os músculos do grupo flexor pronador. Nesta imagem, a gente consegue ver a artéria colateral ulnar inferior, o ramo da artéria colateral ulnar inferior e um ramo anterior da artéria recorrente ulnar. Além disso, a gente consegue ver a artéria
ulnar de fato também, né? Aqui. O ramo anterior da artéria recorrente ulnar, ele vai se originar distal ao cotovelo. E ele vai ascender para os músculos que ele vai irrigar, que é o músculo braquial e o pronado redondo. E vai fazer anastomose com a artéria colateral ulnar inferior. Já o ramo posterior da artéria recorrente ulnar, ele vai se originar distal ao ramo anterior da artéria recorrente ulnar e passar dorsalmente entre os músculos flexores profundo e superficial dos dedos. Ele vai irrigar tanto os músculos adjacentes, quanto o nervo, quanto o osso e as articulações do cotovelo, e vai fazer anastomose com as artérias colateral ulnar e a recorrente intraóssea. A artéria recorrente intraóssea é um ramo da artéria intraóssea posterior, e ela passa proximalmente através do músculo supinador, para se situar profundamente ao músculo ancônio e posteriormente ao epicôndilo lateral, e emitir seus ramos que tomam toda a parte do plexo cutâneo. A margem posterior da una é palpável em toda a sua extensão do antebraço e demarca o limite póstero-medial entre os compartimentos flexor pronador e extensor supinador do antebraço. Sem me estender tanto, vim lembrá-lo só que a anastomose ocorre entre as artérias radial e ulnar no punho, formando os arcos carpais palmar e dorsal, e na mão os arcos palmares superficial e profundo, e entre seus ramos digitais metacapais. O arco palmar superficial é uma anastomose alimentada principalmente pela artéria ulnar, e ela entra na palma junto com o nervo ulnar. Nessa imagem a gente consegue ter uma dimensão melhor. Os arcos palmares superficiais, eles são digitais, enquanto os profundos são metacarpais. E os digitais, eles são mais laterais. Isso porque se a gente fizesse flexão dos dedos, a gente reduziria e até comprimiria esse fluxo, essa vascularização. E por isso eles são lateralizados, justamente para impedir e evitar que isso aconteça. Inervação. Vou falar um pouquinho para a gente não passar batido. O nervo mediano, ele entra no braço lateralmente à artéria braquial, próxima à inserção do músculo coracobraquial, e ele vai cruzar na frente da artéria. Ele vai emitir também ramos vasculares para a artéria braquial e geralmente um ramo para o músculo pronado redondo. O nervo músculo cutâneo é um nervo do compartimento anterior do braço e ele emite um ramo para a articulação do ombro e passa através do músculo coracobraquial, suprindo e emergindo para passar entre o músculo bíceps braquial e o músculo braquial. Ele vai enviar ramos para os dois músculos e na fossa cubital ele se localiza na margem lateral do tendão do músculo do bíceps braquial. O nervo músculo cutâneo possui variações frequentes e pode seguir por trás do músculo coracobraquial ou se aderir por algumas distâncias ao nervo mediano e passar por trás do músculo tríceps braquial. Já o nervo ulnar, ele é um nervo que não emite ramos no braço. Ele segue distalmente através da região medial da axila, a artéria axilar, e entre ela e a veia, continuando distalmente medial à artéria braquial até o meio do braço. O nervo radial desce atrás da terceira parte da artéria axilar e da parte superior da artéria braquial e supre a cabeça longa do músculo tríceps braquial e dá origem ao nervo cutâneo posterior do braço. Os ramos do nervo braquial são os ramos cutâneo, musculares, articulares, terminal superior e o nervo intraósseo posterior. Aqui a gente consegue ver melhor o ramo do nervo radial, o nervo medial, o ulnar e o músculo cutâneo. Bom, e por que eu falei um pouco sobre a inervação? Porque a gente tem a síndrome do túnel ulnar, que é uma neuropatia de compressão do nervo ulnar ao passar através do túnel ulnar no punho. As causas de compressão nesse local incluem cisto sinovial, um trauma, a proximidade de músculos aberrantes ou acessórios, e os sintomas incluem dor na mão ou no antebraço, formigamento, dormência, alterações de sensibilidade no aspecto palmar do dedo mínimo e metade medial do anular. Entretanto, a sensibilidade no aspecto medial do dorso da mão é normal. E além disso, pode haver fraqueza e atrofia dos músculos intrínsecos da mão, supridos pelo nervo ulnar, que em casos extremos vai gerar a postura de garra. O tratamento dele é cirúrgico e envolve a descompressão do nervo por divisão do teto do túnel ulnar,
e a remoção da lesão causadora, que pode ser um cisto sinovial, por exemplo. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver uma mão de garra, porém essa é uma mão de garra completa, porque vai ter o achatamento tenar, hipotenar, adução e flexão do polegar. E essa postura é conhecida como mão simiesca, porque ela tem uma similaridade com a mão do macaco. E ela é ocasionada por uma paralisia combinada do nervo mediano com o nervo ulnar no punho, porque a divisão do nervo ulnar no punho paralisia todos os músculos intrínsecos da mão, porque a ação dos músculos intrínsecos de flexionar as articulações metacarpofalangianas e estender a articulação interfalangiana vão ser perdidas, e vai gerar essa mão com aspecto de mão de macaco, ou mão de garra. Sistema de drenagem venosa dos membros superiores. O sistema de drenagem venosa dos membros superiores é dividido em dois sistemas, o sistema profundo e superficial. As veias superficiais do membro superior são as veias digital, metacarpiana, cefálica, basílica e mediana, enquanto as veias profundas do membro superior seguem o curso das artérias, formando as veias acompanhantes. Elas geralmente estão dispostas em pares e estão situadas uma em cada lado da artéria correspondente e fazem conexão com seu par em intervalos de ramos transversais curtos. Essas veias, por fim, vão se tornar a veia axilar e posteriormente a subclávia. E elas drenam os tecidos abaixo da face profunda do membro superior e estão ligadas ao sistema superficial pelas chamadas veias perfurantes. As veias superficiais são situadas na hipoderme, entre a pele e a face muscular superficial. Ambas as veias superficiais e profundas possuem sistemas de válvulas, que são mais numerosos nas veias profundas do que nas veias superficiais. Nesta imagem, a gente consegue exemplificar melhor o sistema de drenagem venosa, sistema profundo e superficial. Bom, o sistema de drenagem profunda, ele se origina das veias palmares e o superficial das dorsais. As veias digitais, elas vão drenar o sangue para o arco venoso superficial e esse arco venoso superficial, ele vai conduzir o sangue para a veia ulnar. O arco venoso profundo, ele foi derivado das veias metacarpais. E lembrando que a veia radial ela é formada a partir do arco venoso profundo. Bom, quando essas veias chegam ao cotovelo, elas vão se tornar a veia braquial, que por sua vez vão se unir e vão se tornar axilar, e ao atravessar a clavícula será a veia subclávia. E este é o sistema de drenagem profunda. Lembrando que antes de chegar na cava superior e retomar o sangue ao coração pelo lado direito, a gente vai ter depois da subclávia a veia braquicefálica. Só para fazer um adentro. Já o sistema superficial de drenagem é um pouco mais complexo porque ele não tem o nome das artérias, igual no sistema arterial. Mas ele é o seguinte, a partir das veias dorsais e do arco dorsal, plexo venoso digital dorsal, idem ao processo anterior. Esse mesmo esquema, a partir das veias dorsais metacarpais, a gente vai ter um arco que vai dividir em duas grandes veias, uma veia lateral e uma veia medial. A veia lateral vai ser a veia cefálica, e ela vai atravessar todo o membro superior e desembocar na veia axilar. E o lado medial vai ser a veia basílica, que vai atravessar todo o membro superior e também vai desembocar na veia axilar. Porém, na verdade, a veia basílica, ela se une à veia braquial e elas juntas vão formar a veia axilar, que vai posteriormente se tornar a veia subclávia. E essa é o sistema de drenagem superficial. Aplicações. Bom, agora que a gente falou sobre anatomia, a gente pode falar sobre as aplicações. Os locais de punção do membro superior é o plexo venoso dorsal da mão, a veia radial superficial, o ulnar superficial, antecubital, a basílica e a cefálica. Isso normalmente porque elas são mais simples em função dos seus calibres, que são médios, elas são mais facilmente palpáveis, mais facilmente visíveis e são considerados como primeira linha aos acessos venosos para um paciente politraumatizado. A primeira escolha para uma punção venosa é a fossa cubital, por apresentar veias periféricas de maior calibre e uma melhor visualização. E ela é muito utilizada para a coleta de exames de punção de emergência. Nessa imagem, a gente consegue visualizar melhor essa fossa cubital. E no slide anterior eu não falei sobre essa veia intermédia do cotovelo, mas ela é a veia cubital mediana ou a veia basílica mediana. E ela é uma veia superficial do membro superior. E ela conecta a veia basílica e a veia cefálica. E é frequentemente muito utilizada para a punção venosa. Ela repousa sobre a fossa cubital, a aponeurose do músculo bíceps braquial. E para relembrar os limites da fossa cubital, a gente tem superiormente a linha imaginária, que vai unir os epicôndilos,
medialmente o pronador redondo e lateralmente o braquiorradial. Eu acho que tem uma imagem aqui melhor. Nessa imagem aqui, ó, o pronador redondo, a linha dos epicôndilos e o braquiorradial, formando esse triângulo que vai ser a fossa cubital. Falando um pouco sobre os acessos arteriais, as principais indicações para canulação arterial ou posicionamento de um catéter intraarterial são indicados nas seguintes situações de UTI: a monitorização contínua de uma pressão arterial, uma forma de você evitar o desconforto e lesões provocadas pela pulsão arterial frequente, uma forma de você permitir a coleta de amostras sanguíneas sem causar um distúrbio no estado basal e o posicionamento percutâneo de um balão intraórtico de contrapulsação. É válido lembrar que pacientes com choque circulatório, especialmente aqueles acompanhados de elevada resistência vascular sistêmica, podem apresentar discrepâncias significativas na mensuração de pressão arterial, quando comparados ao método não invasivo. E também esses pacientes requerem doses fracionadas e ajustáveis de fármacos vasoativos potentes, catecolaminas, vasodilatadores, e é fundamental a importância da mensuração frequente e acurada dessa pressão arterial. E assim, a canulação arterial vai ser a forma perfeita de você mensurar essa pressão arterial contínua no paciente de UTI, e por isso ela é uma das principais indicações desse procedimento, uma vez que uma grande parte deles se encontra com uma estabilidade hemodinâmica altíssima e o uso de fármacos vasoativos. As contraindicações desse procedimento podem ser consideradas contraindicações absolutas e relativas. A primeira delas é a infecção de pele sobre o local a ser puncionado. A segunda é a coagulopatia, e esta que é uma contraindicação relativa, porque a gente sempre tem que mensurar qual é a vantagem da canulação arterial prolongada contra os riscos de sangramento decorrentes às múltiplas pulsões. Terceiro seria a ausência de uma circulação colateral adequada para a mão. E a quarta seria a vasculopatia periférica grave. Uma linha arterial de longo prazo deve ser obtida por punção percutânea ou por dissecção do vaso. Mas preferência, evidentemente, a punção percutânea com dispositivo plástico sobre agulha, o Gelco 18 ou 20. Deve-se ressaltar que se trata, como no caso das punções venosas centrais percutâneas, de um procedimento cirúrgico, devendo-se obedecer os rigores preconizados de asepsia e antisepsia na sua realização. Qualquer vaso arterial periférico pode ser puncionado, mas os locais mais comumente utilizados incluem as artérias radial, pediosa, femoral, nessa sequência. Deve-se evitar a artéria braquial, pelo potencial risco de complicações tromboembólicos em antebraço e mão. Sem dúvida nenhuma, a artéria radial é a mais frequentemente utilizada, sempre que possível do lado corporal não dominante, tanto em adultos quanto em crianças. A descrição da técnica da punção da artéria radial. Selecione a artéria radial do lado corporal não dominante. Nos pacientes conscientes, explicar cuidadosamente toda a sequência do procedimento para obter o máximo de colaboração. Realizar, por precaução, o teste de Allen modificado. Posicionar o pulso em dorsiflexão para uma melhor exposição do vaso, com o auxílio de um assistente. Palpar a artéria ao longo do seu curso até o ponto em que ela penetra o retináculo flexor. Pode ser útil a marcação do seu trajeto numa extensão de 2 a 3 cm com o auxílio de uma caneta apropriada. A área deve ser preparada com solução antisséptica, seguida da colocação de um campo fenestrado estéril. Lembrar que o operador deve estar paramentado cirurgicamente. Injetar pequena quantidade de anestésico tópico intradérmico no local a ser puncionado, com uma agulha, um Gelco 25, espalhando em volta da artéria com suaves movimentos digitais. Isso evita a dor e diminui a chance de espasmo arterial durante a punção. O próximo passo consiste em perfurar a pele, com cuidado para não atingir a artéria, com um Gelco 19 para facilitar a passagem do catéter. Com um dispositivo plástico sobre agulha, o Gelco 20 para adultos, adaptado ou não a uma seringa de 2 ml, funciona-se a artéria, introduzindo num ângulo aproximadamente de 30 graus em relação à pele. Quando houver o retorno do sangue, esse ângulo deve ser reduzido para cerca de 10 graus. A agulha é inserida mais um pouco, certificando-se que continua havendo retorno sanguíneo, e o catéter plástico
deve ser avançado para dentro da artéria suavemente, com ligeiros movimentos de rotação. O catéter deve ser mantido heparinizado, adaptado ou não a uma extensão para monitorização da PA, e um curativo apropriado é realizado, recomendando-se a colocação de uma tala no punho para evitar dobras ou perda do catéter. Algumas complicações da técnica, são as principais complicações da cateterização arterial periférica são as infecções e isquemia. Aparecem tão mais frequentemente quanto menos são obedecidos os preceitos técnicos adequados para a obtenção da PA contínua e quanto mais tempo a cânula permanecer posicionada. Podem ser enumeradas as seguintes complicações: vasoespasmo, trombose, embolização distal e proximal, neuropatia compressiva, hemorragia por desconexão acidental, formação aneurismática, as fístulas arteriovenosas, infecção no local e infecção sistêmica, injeção indevida de medicação, necrose e gangrena de dígitos. Aqui tem algumas recomendações que devem ser tomadas para minimizar as complicações na cateterização arterial para mensurar a PA, mensuração direta da PA. Utilização das artérias radiais ou pediosas sempre que possível, realização do teste de Allen modificado antes da canulação da artéria radial. As complicações isquêmicas são menores se o tempo de enchimento capilar da mão pela artéria ulnar for inferior a 5 segundos. Uso da técnica asséptica para manuseio da linha, inserção percutânea e preferível a dissecção, uso preferível de catéter de pequeno calibre, uma fixação segura do catéter, além da fixação do punho ou tornozelo, irrigação contínua do catéter com sistema fechado de baixo fluxo, usando uma solução salina estéril, evitar soluções glucosadas para poder você diminuir a colonização bacteriana, ou uma irrigação intermitente do tipo flush, que também que tem sido considerada como favorecedora de infecção, além de causar embolização distal e até mesmo proximal, e incluindo até alguns acidentes vasculares cerebrais. Os transdutores devem ser preferencialmente do tipo descartável, checar diariamente o local de inserção do catéter para você ver se não tem um processo inflamatório, observar as extremidades distais, à procura de algum processo isquêmico, limitar a canulação arterial no máximo até 72 horas, evitar o máximo passar desse período, remover o catéter sempre que observar alguma dessas complicações, Aqui está a figura, a imagem mostrando o procedimento. Falando um pouco da técnica ulnar, as indicações, a técnica de escolha em situações de insucesso na obtenção do acesso radial ipsilateral, canulação prévia do mesmo no passado e avaliação mandatória da permeabilidade do arco palmar por meio do teste de Allen ou pletismografia. Com a maior experiência obtida, sobretudo por grupos que privilegiam adotar a técnica radial como primeira escolha e que, consequentemente, migraram para a técnica ulnar diante de uma necessidade de uma via alternativa, comprovaram a segurança e a eficácia dessa técnica. A descrição da técnica em si, por meio de uma hiperflexão do punho, infiltração de 1 a 2 ml de xilocaína 2%, funciona-se a artéria ulnar, 1 a 3 centímetros distal do osso pisiforme, utilizando uma agulha, um catéter de polietileno de 20 a 22 e a técnica de Selden. Após punção, passa um fio guia de 0,019 polegadas. Em seguida é feita uma pequena incisão cutânea com uma lâmina de bisturi. É feita a inserção do indutor curto.
uma solução contendo 5.000 unidades de sulfato de heparina e 10 mg de mononitrato de isosorbida são injetados por meio da extensão do indutor. Ao término do procedimento, o indutor ele é imediatamente removido e uma hemostasia é obtida através de um curativo compressivo, com bandagem elástica, enfim. Aqui a gente tem algumas complicações. Quanto à ocorrência das complicações, essas complicações elas estão relacionadas normalmente ao sítio de punção. Pode acontecer espasmos de moderado a grave, hematoma, oclusão assintomática. Agora vamos entrar no universo dos membros inferiores. Vamos falar sobre os pedículos vasculares, femoral, poplíteos e safenas. Mas afinal, né? O que é e qual é a função do sistema venoso? Bom, a anatomia vascular dos membros inferiores é bem como essa imagem aqui. Mas vamos focar nos vasos principais que vamos falar nesse seminário. A principal função é transportar sangue da periferia de volta para o coração, como todas as vezes no nosso corpo. Mas além de transportar esse sangue da periferia de volta ao coração, comum a todas as vezes no nosso corpo, o sistema venoso inferior dos membros inferiores ainda tem um quê de especial, pois ele ainda tem que vencer toda a força gravitacional exercida sobre ele. A separação, do sistema venoso inferior, ela é feita da seguinte forma, Ela é dividida em subcutâneo superficial e profundo. O subcutâneo superficial é dividido em veia safena longa, veia safena curta, e o profundo em veia artéria ilíaca, veia artéria femoral, incluindo as veias femorais profundas, e veia artéria poplítea. O acesso femoral ele tem certas indicações e contraindicações. As indicações principais são cateterismo cardíaco, hemodiálise e trauma com necessidade de ressuscitação cardiopulmonar. A infusão de medicamentos cáusticos também, que podem levar a injúrias se administrados superficialmente, sendo essa infusão de medicamentos mais comuns a todos os acessos profundos. As contraindicações são no paciente não cooperativo, paciente que tem obesidade, que impede a boa visualização da vasculatura, infecção, trauma e anatomia distorcida e distúrbios de coagulabilidade. Desculpa. É muito importante a gente reconhecer as referências anatômicas desse local. A gente vai ter um local muito específico, que é o trígono femoral, em um local muito importante que a gente tem que conhecer. Ele é um ponto de referência triangular, como a gente vê aqui, inferior ao ligamento inguinal, muito útil na dissecção e na compreensão das relações na região inguinal. Nesse trígono, a gente encontra a estrutura nave, que é o nervo, a artéria e a veia femoral, respectivamente, se a gente pegar uma referência látero-medial. Os limites são: o superior vai ter o ligamento inguinal, o medial vai ter aqui a margem lateral do músculo adutor longo e o limite lateral vai ser o músculo sartório. A base do trígono femoral, a gente vai ter como margem, sendo um triângulo, aqui um triângulo. A gente vai ter como a base desse triângulo a margem inferior espessa da aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen e no ápice do triângulo, a gente vai ter a margem medial, onde a margem medial do músculo sartório vai cruzar com a margem lateral do músculo adutor longo. E aqui uma imagem melhor, onde a gente vê a estrutura nave, o nervo, a artéria, veia, todas as estruturas. Essa imagem vai voltar daqui uns slides, ela é bem boa, bem boa. Aqui o espaço retroinguinal, ele é um espaço bem importante também, porque ele é um espaço dividido em dois compartimentos, um muscular e um vascular. Pra gente agora, o vascular é o mais importante de todos,
A título de curiosidade, essa divisão ela se faz por espessamento da fáscia ilipsoas, né, o arco iliopectíneo. Ele é um compartimento vascular que ele dá passagem às principais estruturas vasculares entre a pelve maior e o trígono femoral do compartimento anterior da coxa. Então, ele é esse lugar aqui, o compartimento vascular, que a gente vai dar mais importância nesse momento aqui. Então, é muito importante. Por que é muito importante prestar atenção nesse espaço retroinguinal, principalmente nesse compartimento vascular, né? Porque é exatamente quando esse compartimento vascular do retroinguinal entrar no trígono femoral, é quando a gente vai falar, ok, então é aí que as veias são chamadas, né, os vasos são chamados de femorais, porque antes eles são chamados de ilíacos. Então, é a partir do momento que os vasos entram no trígono femoral, a partir do espaço retroinguinal em seu compartimento vascular, que eles são chamados de vasos femorais, estruturas femorais, né? E aí a gente fala propriamente da veia femoral, né? A veia femoral ela é a continuação da veia poplítea proximal ao hiato dos adutores. Em sua ascensão, ou seja, quando ela está, né, crescendo aqui, vindo, através do canal dos adutores, a veia femoral situa-se posterolateral e depois posteriormente à artéria femoral. A veia femoral entra na bainha femoral lateralmente ao canal femoral e termina posteriormente ao ligamento inguinal, onde se torna a veia ilíaca externa. Na parte inferior do trígono femoral, ou seja, aqui, né, parte interior do trígono femoral, a veia safena magna, a veia femoral recebe a veia femoral profunda, a veia safena magna e outras tributárias. Ou seja, a veia femoral vai receber todas as tributárias que ela recebe, né, todas as veias que ela drena, antes do trígono femoral. E a veia femoral profunda, formada pela união de 3 ou 4 veias perfurantes, entra na veia femoral cerca de 8 centímetros abaixo do ligamento inguinal e cerca de 5 centímetros antes do término da veia safena magna. Então, é bem mais embaixo daqui. E aí, aqui a gente voltou, né, àquela imagem, e a gente consegue ver aqui a veia safena magna, a veia femoral, né, recebendo a veia safena magna, aqui, né, e ascendendo, recebendo suas tributárias. Aqui a veia femoral profunda. Aqui a veia femoral entrando no canal dos adutores. Essa imagem é bem didática e bem legal. Mostra anatomicamente como que essa drenagem é feita. E aqui eu peguei essas imagens porque eu achei que nas imagens mais anatômicas, né, a pouca referência anatômica, digo, mais crua, assim. Então, se a gente não vai ter, né, um trígono, um triângulo no nosso paciente. Então, é exatamente aqui, mais ou menos, né? É claro que é bom a gente fazer nossas referências anatômicas. E aqui tá um pouco ruim, mas aqui é o sartório, né? Aqui tá escrito trígono femoral. Aqui tá adutor. E é bem interessante essa imagem aqui também, porque a gente consegue até ver melhor do que aqui. E aqui qual material usar, né? A gente vai utilizar a técnica de Selfinger com dispositivo de injeção sobre fio guia, ou seja, né, o catéter com fio guia. Esse daqui é o material. E como realizar o procedimento?
Bom, a gente vai posicionar o paciente em decúbito dorsal com o membro inferior, onde será feito o procedimento levemente abduzido. A gente vai realizar a desgermação, como citado anteriormente, né, lá no começo do seminário. A gente vai localizar o ligamento inguinal, palpar a artéria femoral do paciente e a veia, ela vai estar a cerca de meio centímetro medialmente à artéria femoral. É importante também ressaltar, assim, a título de anatomicamente, que a punção ela pode ser feita até 5 centímetros abaixo do ligamento inguinal. Então, tipo, a veia ela se localiza, né? A veia femoral ela se localiza 5 centímetros abaixo do ligamento inguinal, até como eu falei, né? Na parte da drenagem, das outras veias tributárias. Em caso de ausência de pulso, ou seja, se você não localizar, se você não conseguir palpar a artéria femoral e localizar o pulso, posiciona o dedo da mão, o segundo dedo, né, da mão, na espinha ilíaca anterosuperior e o primeiro dedo no tubérculo púbico, e o espaço entre os dedos vai ser onde, obviamente, vai estar o trígono femoral e a veia vai estar mais medial. Essa parte eu acho que é independente se a gente tiver ausência de pulso ou não, eu acho até interessante para a gente propriamente identificar o trígono femoral nas nossas primeiras punções. Introduzir a agulha cranialmente em um ângulo de 45 graus em relação à pele e, ao perceber um fluxo livre e fácil de sangue pela agulha, reduzir o grau de inclinação em relação à pele e introduzir o fio-guia. Com o fio-guia em posição, fazer uma pequena incisão de mais ou menos 3 milímetros de extensão com uma lâmina de bisturi, junto à sua entrada da pele para facilitar a passagem do dilatador venoso. Então, a gente vai vestir o fio-guia com o dilatador e empurrar o conjunto todo para dentro da veia. Em seguida, vamos remover o dilatador e manter o fio-guia em posição. Vamos comprimir o orifício de entrada na pele para evitar sangramentos desnecessários. Vamos vestir o fio-guia com o catéter e introduzir o conjunto todo para dentro do vaso. Retirar o fio-guia, realizar o teste de refluxo de sangue através dos lumes do catéter e esse refluxo tem que ser livre e fácil. E aí vai fixar a pele e aplicar o curativo apropriado. Entre as vantagens e as desvantagens do acesso femoral, as vantagens são: é um acesso relativamente superficial e fácil, é um local compreensível manualmente, então qualquer contratempo, né, é um local de fácil manipulação dos contratempos que acontecerem, é um acesso cirúrgico fácil e permite o uso de catéteres de grosso calibre, sendo útil no paciente politraumatizado e na ressuscitação cardiopulmonar, desculpa estar errado aqui. E na ressuscitação cardiopulmonar, ele é utilizado principalmente por não trabalhar nas manobras de ressuscitação, como falado anteriormente. Dentre as desvantagens e complicações, a gente tem o maior risco de infecção e maior chance de trombose. A respeito da anatomia da artéria poplítea, ela é uma continuação da artéria femoral e ela se inicia a partir do momento em que atravessa o hiato dos adutores. O hiato dos adutores ele é um túnel aponeurótico que está localizado no terço médio da coxa e ele vai desde o ápice do triângulo femoral até a abertura no adutor magno. Seguindo a sequência da artéria poplítea, ela se divide em artérias tibiais anterior e posterior e, além disso, ela possui 5 ramos geniculares, que servem para nutrir a cápsula e os ligamentos da articulação do joelho. Esses ramos são a artéria lateral do joelho, a artéria inferior lateral do joelho, a artéria superior medial do joelho, a média do joelho e a inferior medial do joelho. Então, estes 5 ramos eles vão atuar em conjunto na formação da rede articular do joelho periarticular, que vai consistir em uma rede de vasos que circundam o joelho, como a gente pode ver na imagem ilustrativa, por exemplo, que vão ser capazes de manter a vascularização da perna durante a flexão completa do joelho, por exemplo,
o que poderia causar um acotovelamento da artéria poplítea caso não existisse essa rede vascular. Além dessas artérias, ainda existem outras 3 que contribuem para a formação da rede do joelho, e essas são a artéria descendente do joelho, o ramo descendente da artéria circunflexa femoral lateral e a artéria recorrente tibial anterior, sendo a artéria descendente do joelho um ramo superomedial da artéria femoral, o ramo descendente da artéria circunflexa femoral lateral é um ramo superolateral, já a artéria recorrente tibial anterior é um ramo da artéria tibial anterior inferolateral. Agora, a respeito da veia poplítea, se tratando da anatomia dela, ela vai ser uma continuação da veia tibial posterior, e ela se encontra próxima da artéria poplítea, sendo superficial a ela e na mesma bainha fibrosa. Inicialmente, a veia poplítea está localizada posteromedialmente à artéria, e ela vai estar lateralmente ao nervo tibial. Mais acima, ela se situa posteriormente à artéria, ficando entre ela e o nervo tibial sobrejacente. Além disso, na sua porção superior, a veia poplítea possui diversas válvulas e, quando atravessa o hiato dos adutores, ela vai se tornar a veia femoral. Agora, se tratando das técnicas e procedimentos existentes nos vasos poplíteos, não existem muitas literaturas e técnicas específicas da qual eu pude encontrar muitas informações. Porém, as que eu encontrei, os únicos procedimentos que foram citados foi em relação à correção do aneurisma da artéria poplítea. Sendo o aneurisma da artéria poplítea, ele é uma dilatação focal maior que 50% do diâmetro máximo esperado nessa artéria. Como a gente pode ver aqui nesse exame de imagem, a gente consegue perceber que nesta artéria a gente tem uma dilatação bem evidente quando em comparação com a outra, né? Então a gente tem nitidamente aqui esse aneurisma da artéria poplítea. Um pouco sobre ele, né? Esse aneurisma ele é mais comum em homens acima dos 65 anos de idade e tabagistas. Além de ser o aneurisma mais frequente encontrado entre os aneurismas periféricos. E a respeito das técnicas corretivas para esse tipo de aneurisma, nós teremos a cirurgia aberta e a cirurgia endovascular. Em relação à cirurgia aberta, ela também é chamada de técnica convencional neste caso. Ela é uma cirurgia onde será realizada uma ponte que terá a finalidade de substituir essa artéria doente onde está presente o aneurisma, né? Esse procedimento ele vai ser feito por meio de uma ponte femoropoplítea, por meio de uma ligadura distal e proximal do aneurisma, onde vai ser utilizado uma veia safena magna invertida através de um acesso medial. Essa técnica ela tem que ser realizada em um centro cirúrgico, onde o paciente estará sob anestesia geral ou raquianestesia. Esse procedimento ele é indicado para pacientes sintomáticos, independente do tamanho do aneurisma, ou para pacientes que apresentem uma isquemia aguda ou claudicação limitante, e para os assintomáticos, contanto que eles tenham um aneurisma maior que 2 cm de diâmetro. Tendo como tempo de internação hospitalar em média de 5 dias e apresentando maiores chances de uma reabordagem precoce e de complicações como infecções de ferida operatória e trombose, quando comparado com a técnica endovascular. Agora, a respeito do procedimento cirúrgico endovascular, ele se trata de uma alternativa à cirurgia aberta, principalmente para pacientes de alto risco cirúrgico, sendo considerado esses pacientes de alto risco cirúrgico aqueles pacientes que são sintomáticos ou com 3 ou mais fatores de riscos associados à doença cardiovascular, e com uma classificação funcional 3 ou 4, segundo a New York Heart Association. Essa técnica ela é feita em um centro cirúrgico ou em uma sala de angiorradiologia, sob anestesia geral ou local, através de uma punção ipsilateral anterógrada da artéria femoral comum, ou por meio da dissecção da artéria femoral comum ipsilateral para o acesso cirúrgico, sendo utilizado um introdutor por via anterógrada e sendo necessário a heparinização destes pacientes por via venosa.
Os materiais utilizados nessa técnica são as endopróteses Hemoban e Viaban. Elas são endopróteses que possuem vários stents recobertos por uma fina camada de PTFE, que é o politetrafluoroetileno, né, como a gente pode ver aqui nessa imagem ilustrativa de uma endoprótese Viaban. Né? Eles são endopróteses compridas, medindo de 10 a 15 centímetros, e não são oversize em relação ao vaso nativo saudável. E, em média, são utilizados 1,6 stents por paciente, porém respeitando a área de conexão de 2 centímetros quando necessário. Já nessa imagem, a gente tem um antes e depois da cirurgia endovascular, onde aqui a gente consegue ver presente o aneurisma da artéria poplítea, né? E aqui já seria após o procedimento da cirurgia endovascular, onde a gente já consegue ver nitidamente a correção desse aneurisma. E aqui nessa outra imagem, a gente consegue observar a endoprótese, né, por meio de um exame de imagem que mostra a endoprótese como é que ela fica dentro da artéria. A diferença entre as duas técnicas foi em torno de 5%. Já em relação à perviedade da cirurgia endovascular, apresentou cerca de 90% no primeiro mês após o procedimento e cerca de 80% após um ano de realizado o procedimento. Já na cirurgia aberta, foi observado uma perviedade de cerca de 95% após o primeiro mês da técnica aberta, enquanto que apresentou 75% após um ano da realização do procedimento. A respeito do tempo de internação hospitalar, não apresentou diferenças significativas, visto que, na cirurgia endovascular, o tempo médio de internação foi em média de 4 dias, enquanto que na cirurgia aberta foi de 5 dias. Então essa diferença não foi tão significativa para o estudo deste caso. A conclusão do estudo foi de que a cirurgia endovascular ela apresentou bons resultados em termos de perviedade, com taxas de complicações aceitáveis e em pacientes com risco cirúrgico elevado e anatomia favorável. Apesar disso, o estudo concluiu que mais outros estudos precisam ser realizados para poder comprovar maiores técnicas no futuro. Agora, a respeito das safenas, e voltando um pouco mais para a anatomia, as veias safenas são as principais veias superficiais, e elas estão situadas no tecido subcutâneo e seguem independentemente das artérias correspondentes, enquanto que as veias profundas elas estão localizadas profundamente à face muscular e vão acompanhar todas as grandes artérias. Então, as duas principais veias superficiais no membro inferior são as veias safenas magna e parva, e a maioria das tributárias do membro inferior não tem nome. A veia safena magna ela é formada pela união da veia dorsal do hálux e o arco venoso dorsal do pé, como a gente pode ver aqui nessa ilustração. Né? A veia safena magna está presente aqui. Essa veia ela ascende anteriormente ao maléolo medial, ela vai seguir posteriormente ao côndilo medial do fêmur, ela realiza uma anastomose com a veia safena parva, atravessa o hiato safeno na fáscia lata e desemboca na veia femoral, chegando aqui em cima, então, na veia femoral. E aqui a gente tem uma ampliação dessa região para a gente poder conseguir observar melhor alguns detalhes. A veia safena ela tem de 10 a 12 válvulas, no caso a veia safena magna, sendo mais numerosas essas válvulas na perna do que na coxa. E elas estão geralmente localizadas logo abaixo das veias perfurantes. Essas válvulas venosas, como a gente consegue ver aqui nessa ampliação da imagem, mas aqui nesse caso está na veia femoral, né? Aqui a gente consegue ver uma aqui na safena magna. Né? Essas válvulas venosas elas são projeções do endotélio com seios valvulares caliciformes, cujo enchimento vem de cima para baixo. Assim que os seios estão cheios, essas válvulas vão ocluir a luz da veia e vão evitar um refluxo distal de sangue e vão tornar o fluxo venoso unidirecional para o sentido do coração. Além disso, o mecanismo valvular ele também divide a coluna de sangue na veia safena em segmentos menores, e aí dessa forma ele reduz a pressão retrógrada. Sobre a anatomia da veia safena parva,
localizada nesta região. Ela é uma união da veia dorsal do quinto dedo com o arco venoso dorsal, originando-se na face lateral do pé. A veia safena parva, ela ascende posteriormente ao maléolo lateral como uma continuação da veia marginal lateral, e ela vai seguir ao longo da margem lateral do tendão do calcâneo. Ela também inclina-se em direção à linha mediana da fíbula e vai penetrar na fáscia muscular. Ela ascende também entre as cabeças do músculo gastrocnêmio e ela é responsável por drenar para a veia poplítea na fossa poplítea. Além disso, as veias safenas elas recebem muitas tributárias e mesmo assim elas conseguem ser capazes de manter seus diâmetros constantes no trajeto de ascensão do membro inferior. Tudo isso graças ao desvio que o sangue dessas veias superficiais ele sofre na tela subcutânea em sentido às veias profundas, por meio das veias perfurantes. Essas veias perfurantes elas penetram na fáscia muscular perto do local onde se originam das veias superficiais, em um ângulo oblíquo, de uma forma que, quando os músculos se contraem e a pressão aumenta no interior da fáscia muscular, as veias perfurantes são comprimidas. Isso vai impedir o refluxo sanguíneo e, além dessa bomba músculo-venosa, elas possuem válvulas que permitem também o fluxo sanguíneo apenas no sentido para as veias profundas. E agora a Maria Luísa vai dar continuidade falando sobre os procedimentos que podem ser realizados nas safenas e dos quais podem utilizar as safenas. Os procedimentos em safena constituem a revascularização cardíaca, o tratamento de varizes, que no caso constituem a injeção de espuma ou a radiofrequência, a safenectomia, que são enxertos venosos para o bypass aortocoronariano, ou o tratamento de varizes de forma definitiva, né? Os procedimentos cardíacos, nesse caso, não vão ser abordados, né, de forma muito profunda, porque o objetivo do trabalho seria mesmo o acesso venoso e o tratamento da varize é o que mais aborda, né, o acesso venoso no caso das safenas, e por isso é o que a gente vai mais mostrar nos próximos slides. Então aqui, né, a gente trouxe um videozinho bem interessante sobre um acesso venoso de uma forma bem didática. Então vou botar aqui. E aqui, no próximo slide, nós temos o procedimento de tratamento de varize com a injeção de espuma. Nesse procedimento, no caso, é feito um acesso venoso superficial também, e aqui nós podemos ver aqui a gente vê, né, a veia safena guiada por ultrassom, o acesso venoso superficial sendo feito. Achei bem interessante botar esse vídeo para a gente ver, né, de forma bem didática como é feito. Principalmente para a gente localizar a posição anatômica. Bom, e aqui seria propriamente a preparação do procedimento em si. Bom, e assim terminamos nosso trabalho. Muito obrigada e obrigado, né?
para os nossos membros masculinos, em nome de nossos membros masculinos. A gente espera que esse trabalho tenha ajudado, né, academicamente todo mundo, e que tenha sido proveitoso e que no futuro, né, vai ajudar na prática médica de todo mundo. Obrigada, gente. Tchau.